audiobook do livro A Natureza da Realidade Pessoal, um livro de Seth. Capítulo 11. A mente consciente como veículo de crenças, suas crenças em relação à saúde e à satisfação. 21 e 12. O próximo capítulo 11 deverá intitular-se A mente consciente como veículo de crenças, suas crenças em relação à saúde e à satisfação. Esse é o título. A natureza de suas crenças pessoais dirige, em grande parte, os tipos de emoção que você tem em um determinado momento. Pode sentir-se agressivo, feliz, desesperado ou determinado, dependendo do que lhe acontece, de suas crenças sobre si mesmo em relação ao acontecimento e de suas ideias sobre quem e o que você é. Não entenderá suas emoções a menos que conheça suas crenças. Parecer-lhe-á que se sente agressivo ou aborrecido sem razão, ou que seus sentimentos o acometem sem motivo, se não aprender a ouvir as crenças que existem em sua mente consciente, uma vez que elas geram suas próprias emoções. Uma das maiores causas da depressão, por exemplo, é a crença de que sua mente consciente é impotente, seja em face de circunstâncias externas, seja diante de eventos emocionais internos que lhe parecem esmagadores. A psicologia, a religião, a ciência, de um modo ou de outro, contribuíram para aumentar a confusão, tirando da mente consciente suas qualidades de direção e considerando-a como uma enteada do eu. As escolas de pensamento positivo tentam remediar a situação, mas em geral prejudicam mais do que ajudam, porque tentam forçar crenças que as pessoas gostariam de ter, mas que não possuem em seu estado atual de confusão. Muitas dessas filosofias fazem com que vocês se encolhem diante da ideia de ter emoções e pensamentos negativos. Em todos os casos, as chaves para sua experiência e seu comportamento emocional estão em seu sistema de crenças, alguns mais evidentes para você que outros, mas todos à sua disposição conscientemente. Se acreditar que tem poucos méritos, que é inferior e sentir muita culpa, poderá reagir de vários modos, de acordo com sua experiência pessoal e a estrutura na qual aceitou essas crenças. Assim, as emoções agressivas podem aterrorizá-los, porque outras pessoas parecem muito mais poderosas que você. Se acreditar que todos esses pensamentos são errados, irá inibi-los e sentir-se ainda mais culpado, o que gerará uma agressividade contra si mesmo, aprofundando ainda mais sua sensação de indignidade. Se ler um livro que o instrua a pensar sobre a bondade, a voltar seus pensamentos imediatamente para o amor e a luz quando se sentir irritado, terá problemas. Essas práticas servirão apenas para fazê-lo sentir ainda mais medo de suas emoções naturais e não o ajudarão a entender melhor por que as tem. Talvez consiga escondê-las mais astutamente e a situação poderá até fazê-lo adoecer, caso isso já não tenha acontecido. Quanto mais tentar ser bom em casos assim, mais inferior se tornará em sua própria mente. O que pensa de si mesmo, de seu dia a dia, de seu corpo, de seu relacionamento com as outras pessoas. Faça essas perguntas a si mesmo e escreva ou grave as respostas. De um jeito ou de outro, porém, precisa externá-las. Quando perceber o surgimento de emoções desagradáveis, pare um momento e faça um esforço para identificar-lhe a fonte. As respostas estão muito mais disponíveis do que pensa. Aceite esses sentimentos como os seus no momento. Não os empurre para debaixo do tapete,
Não os ignore nem tente substituí-los por pensamentos que considera bons. Primeiro, conscientize-se da realidade de seus sentimentos. Ao tornar-se mais consciente de suas crenças durante um período de tempo, verá como elas provocam automaticamente certos sentimentos. Um homem seguro de si não se zanga com cada pequena ofensa que lhe fazem, nem carrega mágoas. Um homem inseguro em relação a seu próprio valor, porém, fica furioso nas mesmas situações. O livre fluxo de suas emoções sempre o levará de volta às suas crenças conscientes, se não o impedir. Seus sentimentos mudam o equilíbrio químico de seu corpo e alteram a produção hormonal, mas o perigo surge apenas quando você se recusa a enfrentar os conteúdos de sua mente consciente. Até mesmo a intenção de conhecer a si mesmo, de enfrentar a realidade de sua experiência, pode ser muito benéfica, gerando emoções que logo irão produzir energia e estímulo. Ninguém pode fazer isso por você. Você pode acreditar que saúde mental significa estar sempre animado, ser resoluto e bondoso e nunca chorar nem se mostrar decepcionado. Essa crença, por si só, pode levá-lo a negar dimensões muito naturais da experiência humana e impedir o fluxo de emoções que poderia, de outra forma, limpar-lhe tanto o corpo como a mente. Se estiver convencido de que os sentimentos são perigosos, a própria crença irá gerar um medo em todos eles. E você poderá ser quase que dominado pelo pânico ao demonstrar qualquer coisa que não seja um comportamento calmo razoável. Suas emoções, então, poderão parecer-lhe muito imprevisíveis, extremamente poderosas, devendo ser dominadas a qualquer custo. A tentativa de estrangular sentimentos naturais terá seu custo, mas é a crença em si que devemos culpar, e não as emoções. Qualquer uma das emoções mencionadas tira-o de seu senso interior de equilíbrio. A graça natural de seu ser é perturbada. 21:54. Abre parênteses. O transe de Jane fora excelente, sua transmissão rápida, considerando a velocidade de minhas anotações. O material de Seth, especialmente o que foi dado por volta das 21:34, veio bem a propósito devido a um divertido incidente com Jane pouco antes da sessão. Ocasionalmente, ela apanhara um livro na estante. Por coincidência, parece, era um tratado sobre autoajuda, escrito por um médico proeminente. Folheando-o, Jane ficou tão irritada com as sugestões pobres do livro que o atirou longe. Durante o intervalo, perguntei se ela achava que havia selecionado aquele livro por saber intuitivamente que Seth iria falar sobre o assunto naquela noite, ou teria Seth usado o incidente para demonstrar suas ideias de uma forma nova. Jane não sabia, acrescentando que não olhara para o livro nos últimos 4 ou 5 anos. Eu também não. Lembrava-me, entretanto, como nós dois acreditáramos nele tão implicitamente quando o compráramos. Fecha parênteses. 22:05. Retomando ao ditado de Seth. A mente consciente tem por fim alinhar todas as suas capacidades de acordo com as crenças que ela tem sobre a natureza da realidade. Esses recursos são consideráveis, pois incluem os mais profundos aspectos de sua criatividade, além de poderes que estão muito abaixo da consciência e que você percebe apenas levemente. Você não pode ser feliz apenas desejando sê-lo, enquanto acreditar que não tem direito à felicidade ou que é indigno dela. Não pode dizer a si mesmo que deve liberar os pensamentos agressivos enquanto pensar que é errado liberá-los. Precisa, portanto, harmonizar todas as suas questões em todos os momentos. Se lhe disserem que o espírito é bom, na verdade perfeito, e que você precisa, portanto,
Ser perfeito em todos os aspectos, embora ao mesmo tempo acredite na imperfeição do corpo, estará sempre em conflito consigo mesmo. Se lhe parecer que a alma é degradada por causa de sua aliança com a carne, então não será capaz de desfrutar seu próprio senso da graça, ou não considerará isso possível. Suas crenças ditarão sua própria interpretação de vários tipos de emoções. Muita gente, por exemplo, está convencida de que a ira é sempre negativa. Em certas situações, ela pode ser a mais estimulante e terapêutica das emoções. Você poderá então perceber que durante anos se acovardou diante de crenças contraditórias e poderá ficar com raiva dessas crenças e literalmente iniciar uma nova vida de liberdade. A agressividade natural é basicamente um tipo natural de comunicação, especialmente entre classes sociais. É um modo de fazer com que outra pessoa saiba que, a seu ver, ela transgrediu, e esse é um método de evitar a violência, não de causá-la. Nos animais, a agressão natural é usada com a maior integridade biológica. Por um lado, ela é ritualizada e, por outro, perfeitamente espontânea. Seus sinais são compreendidos. Os vários graus, posturas e indicações da agressividade animal natural são passos de uma série de comunicações nas quais os conflitos animais se tornam claros. Em geral, uma série muito complicada de ações simbólicas é executada muito antes de ocorrer qualquer luta, se uma luta acabar acontecendo. A demonstração do comportamento agressivo, porém, com muito mais frequência, evita a situação conflitante real. O homem colocou uma carga muito pesada nas atitudes contraditórias relativa à agressão, e as crenças que tem sobre ela são a causa de muitos de seus problemas coletivos e particulares. Trataremos até certo ponto desses dilemas neste livro. Na sua sociedade e, em certo grau, em outras, a comunicação natural através da agressão falhou. Vocês confundem violência com agressão e não entendem a atividade criativa da agressão nem seu propósito como método de comunicação para evitar a violência. Vocês, na verdade, fazem grandes esforços deliberadamente para restringir os elementos comunicativos da agressão, ignorando seus muitos valores positivos. Até seu poder natural é censurado, explodindo finalmente em violência. A violência é uma distorção da agressão. O nascimento é uma ação agressiva, a expulsão de um eu com grande ímpeto de dentro de um corpo para um novo ambiente. Qualquer ideia criativa é agressiva. A violência não é agressiva. É uma entrega passiva à emoção, não compreendida nem avaliada, apenas temida e ao mesmo tempo perseguida. A violência é basicamente uma entrega opressiva, e em toda violência há um alto grau de emoção suicida, antítese da criatividade. Tanto o matador como a vítima, em uma guerra, por exemplo, são apanhados no mesmo tipo de paixão, mas a paixão não é agressiva. Ela é seu oposto, o desejo de destruição. Saiba que o anseio é feito de desespero, causado por uma sensação de impotência, não de poder. A agressividade leva à ação, à criatividade e à vida. Não leva à destruição, à violência, nem ao aniquilamento. Vamos ver um exemplo muito simples de um homem bondoso em um ambiente comum dentro de sua sociedade. Ele aprendeu que ser agressivo é uma coisa varonil, mas acredita que isso significa brigar. Como adulto, franze a testa diante de brigas. Ele não pode bater em seu chefe, embora tenha o desejo de fazê-lo. Ao mesmo tempo, sua igreja pode dizer-lhe que dê a outra face quando estiver aborrecido, e para ser bondoso, gentil e compreensivo. Sua sociedade lhe ensina que essas qualidades são femininas. Ele passa a vida tentando esconder o que pensa ser um comportamento agressivo, violento e tentando ser compreensivo e bondoso. O estereotipo, naturalmente, não é realista, estando ligado a conceitos distorcidos a respeito do homem e da mulher.
mas aqui consideraremos apenas os aspectos da agressividade. Como está tentando ser tão compreensivo, nosso homem evita expressar muitas irritações normais que serviriam como um sistema natural de comunicação entre seu superior, digamos, e ele mesmo no trabalho, ou talvez com os membros de sua família em casa. Simultaneamente, todas essas reações inibidas buscam liberação, pois a manifestação de sentimentos agressivos estabelece um equilíbrio natural dentro do próprio corpo, servindo também como sistema de comunicação com as outras pessoas. Quando seu sistema chegar a um ponto de saturação, nosso amigo talvez reaja com um comportamento violento. Poderá, de repente, encontrar-se no meio de uma briga, iniciando-a, e o menor incidente servirá de gatilho. Há a possibilidade de ele ferir-se seriamente ou ferir outra pessoa. Como regra geral, os animais têm uma percepção melhor. Sua mente e seu corpo estão muito bem equipados para lidar com a agressão. A violência ocorre apenas quando a expressão natural da agressão entra em curto-circuito. A sensação de poder experimentada durante esses episódios é resultado de energia reprimida que, de repente, é liberada, mas a pessoa está sempre à mercê dessa energia, submersa nela e sendo passivamente levada por ela. O medo de suas próprias emoções pode causar muito mais dano do que sua expressão, porque a apreensão cria uma carga que intensifica a energia que existe por trás delas. Como vocês têm mentes conscientes, podem expressar a agressão de inúmeras formas, mas a herança dos animais ainda é conservada à sua própria maneira. Uma cara feia é um método natural de comunicação que diz: "Você me aborreceu" ou "Estou aborrecido". Se você disser a si mesmo que deve sorrir quando sente vontade de mostrar que está zangado, estará adulterando sua expressão natural e negando a outra pessoa uma comunicação legítima que diz como você se sente. Quando alguém lhe sorri sempre, o sorriso pode ser um tipo de máscara. Você não sabe se está se comunicando ou não com a pessoa. O som da voz também segue seus próprios padrões e às vezes é e deve ser colorido pela agressão natural. Há muitos sinais biológicos mostrados pelo corpo, todos tendo por finalidade a comunicação em uma base criativa, como avisos de diferentes graus. Cada um é automático à sua própria maneira, mas ainda assim ritualístico. Uma dança de músculos em movimento com seus próprios significados e entendida biologicamente. Esses sinais são todos construtivos. Têm por fim extrair reações de outras pessoas e chegar a novos pontos de compreensão, a um equilíbrio de direitos. Quando seus pensamentos conscientes interferem com esses processos, você está em dificuldade. O padrão de comportamento animal é mais limitado que o de vocês, de uma forma mais livre e expressa mais automaticamente, contudo mais estreita, pois os eventos da vida de um animal não são tão amplos quanto os da vida de vocês. Vocês não podem apreciar sua espiritualidade a não ser que apreciem sua condição de criaturas. Não é uma questão de elevar-se acima de sua natureza, mas de evoluir a partir da total compreensão dela. Existe uma diferença. Você não atingirá a espiritualidade nem mesmo uma vida feliz, negando a sabedoria e a experiência da carne. Pode aprender mais observando os animais do que com um guru ou um pastor, ou lendo meu livro. Antes, porém, precisa despir-se da ideia de que sua condição de criatura é suspeita. Sua humanidade não emergiu de uma recusa de sua herança animal, mas de uma extensão do que ela é. Quando vocês tentam ser espirituais, separando-se de sua humanidade, tornam-se menos do que seria uma criatura natural, alegre, realizada e satisfeita, e ficam longe de compreender a verdadeira espiritualidade. Muitos que dizem acreditar no poder do pensamento têm tanto medo dele que o inibem em si mesmos.
evitando qualquer coisa que pareça negativa ou prejudicial. A menor expressão agressiva é bloqueada. Os pensamentos podem matar, pensam essas pessoas, como se o indivíduo contra quem esse impulso é dirigido não tivesse qualquer energia própria para proteger-lhe a vida e nenhuma defesa natural. Com frequência e por várias razões, você encontra aqui um sentido de poder oculto e distorcido que diz: sou tão poderoso que poderia matá-lo com meus pensamentos, mas recuso-me a fazê-lo. Ninguém e nenhum pensamento é tão poderoso assim. Se pensamentos por si só pudessem matar, vocês não teriam problema de superpopulação. Cada pessoa tem embutidas sua própria energia e proteção. Vocês aceitam apenas as ideias e pensamentos que se ajustam a seu próprio sistema de crenças, e mesmo então existem várias proteções. Nenhum homem morre a menos que deseje morrer, e por uma razão muito melhor do que aquela pela qual você deseja sua morte. Às vezes, vocês pensam em suicídio como um ato abominável e passivo, mas na guerra como heróica e gloriosa. Ambos são igualmente resultado de passividade e de agressão distorcidas, bem como do não uso e da não compreensão de caminhos naturais de comunicação. Você pensa nas flores em termos de suavidade, beleza e bondade, e cada vez que um novo botão se abre, há uma grande carga de agressão jubilosa que não pode ser considerada passiva e uma ousadia e coragem que se estendem ativamente para o exterior. Sem agressão, seu corpo não poderia crescer, suas células ficariam presas na inércia. A agressividade está na base da magnífica efervescência da criatividade. Este é o fim do ditado e o fim da nossa sessão. Se desejar informações sobre probabilidades, eu as darei em outra ocasião. O assunto será tratado neste livro, embora brevemente, junto com um material sobre reencarnação. Abre parênteses, palavras de Robert. Ultimamente, tenho perguntado a Jane se ela acha que Seth falaria pelo menos um pouco sobre probabilidades neste livro. Fiquei especialmente curioso sobre isso desde que recebi suas informações sobre a morte de nosso gato Ronnie, na sessão 639. Nota acrescentada mais tarde. Seth manteve sua palavra. Ver capítulos 14 e 15. Agora, Seth fez algumas sugestões sobre como os membros da classe de ESP poderiam, seguindo os dados desta sessão, escrever suas crenças individuais para discussão no grupo. Fecha parênteses. Sessão 643, 26 de fevereiro de 1973, 21h20, segunda-feira. Hoje, Hubert recebeu um telefonema de uma jovem que chamarei de Andréia. Ela é uma loira encantadora. Gostaria de usar este caso como excelente exemplo da forma que as crenças pessoais afetam os sentimentos e o comportamento do indivíduo. Andréia tem pouco mais de 30 anos, é divorciada e tem 3 filhos. Ela telefonou para contar a Hubert que perdera o emprego esta manhã. Pior ainda, porém, era o fato de estar passando uma semana cheia de situações muito negativas e de desafios emocionais. Um rapaz com quem saía começou a evitá-la. Um vendedor colocara-a em uma situação aparentemente muito humilhante, gritando com ela na frente de uma porção de gente. Tudo ultimamente parecia seguir o mesmo padrão. Ela acabou ficando doente e emocionalmente esgotada. Faltou ao trabalho e essa situação culminou em sua demissão. Andréia disse a Hubert que se sentia uma pessoa inferior, incapaz de enfrentar as situações, uma pessoa que não era capaz de lidar com seus companheiros de trabalho e com o mundo em geral. Naturalmente, ela adquirira esse tipo de crenças durante aquele período de tempo e elas eram expressas inconscientemente através de seu corpo, por gestos, expressões, tons de voz. Todo o eu físico esperava rejeições. Tudo o que acontecesse naqueles dias, fosse o que fosse, seria interpretado à luz desse cenário mental. Todos os dados que entrassem no organismo seriam peneirados
pesados e avaliados em busca de material que pudesse dar ênfase física àquelas crenças. As informações ou eventos na direção oposta seriam, em grande parte, ignorados ou distorcidos de tal modo que se ajustariam ao que a mente afirmava ser realidade. As crenças conscientes focalizam sua atenção, canalizam-na e dirigem sua energia de modo que você possa rapidamente trazer as ideias para sua experiência física. Elas também agem como vendas, descartando dados que não podem ser assimilados enquanto for preservada a integridade das crenças. Portanto, nossa Andréia não via ou ignorava os sorrisos que lhe eram dirigidos, não percebia os incentivos e, em alguns casos, até considerava alguns eventos benéficos como negativos, usando-os, então, para reforçar ainda mais a crença em sua inferioridade. Ao telefone, Robert lembrou a Andréia o fato de que possuía uma singularidade básica e também de que ela estava criando sua realidade por meio de crenças. Robert reforçou outras ideias que a jovem havia momentaneamente esquecido. O fato, entre outros, de seu verdadeiro valor e de como Robert acreditava nesse valor e como Andréia sabia disso. Esta crença muito positiva conseguiu afastar as outras. Durante o dia, Andréia conseguia olhar para ambas as crenças e vê-las como ideias opostas que tinha sobre si mesma. Acreditava que era única e boa e também que era inferior e má. Havia momentos em que uma crença coloria sua experiência quase que com a exclusão da outra. Pouco antes desta sessão, Andréia telefonou. Ela compreendera que, na verdade, criara a situação, não enfrentando honestamente suas próprias ideias conscientes. Ela desejara trocar seu emprego por outro, mas tivera medo de dar esse passo, de modo que criou uma situação em que parecia que a decisão lhe fora tirada das mãos. Parecia que ela fora vítima de colegas insensíveis, ciumentos e nada compreensíveis, e de um chefe que não a defendera. Agora compreendia que não era uma vítima, mas a criadora daquela situação. Durante esse tempo, seus sentimentos espelharam fielmente suas crenças conscientes. Ela estivera perdida em autopiedade e autocondenação, o que lhe enfraquecera o corpo. Conversando com ela pela segunda vez, Robert deu-lhe excelentes conselhos, explicando como esses sentimentos podem ser usados positivamente. À sua própria maneira, cada leitor pode facilmente utilizar o mesmo método. Robert aconselhou Andréia a aceitar esses sentimentos como sentimentos, não os inibindo, mas seguindo seu fluxo com a compreensão de que são sentimentos sobre a realidade e, portanto, reais. Eles expressam reações emocionais às crenças. Na próxima vez que Andréia se sentir inadequada, por exemplo, deve vivenciar esse sentimento ativamente, percebendo que, embora tenha um sentimento de inferioridade, isso não significa que seja inferior. Ela deve dizer: sinto-me inferior, e ao mesmo tempo compreender que o sentimento não é uma declaração de fato, mas provém da emoção. Um tipo diferente de validez está envolvido. Vivenciar suas emoções como emoções não é o mesmo que aceitá-las como declarações de fato sobre sua existência. Andréia deve, portanto, perguntar: por que me sinto tão inferior? Se você negar a validez da própria emoção e fingir que não existe, nunca será levado a questionar as crenças que estão por trás delas. A este ponto, Andréia acredita que sua vida deve ser difícil. Muitas vezes ela ouviu dizer que uma mulher sem um homem fica em uma situação muito difícil, especialmente se tem filhos. Ela acredita que um novo companheiro será quase impossível de encontrar. Foi-lhe dito que as crianças precisam de um pai, e ela sente ao mesmo tempo que nenhum homem quer se envolver com uma mulher que tem filhos. Na casa dos 30, parece-lhe que a juventude está fugindo rapidamente e, de acordo com essas crenças, não pode ver uma mulher muito mais velha como sendo desejável. Assim, suas crenças colocam-na em um estado de crise. Mudando-as, nenhuma crise existirá. O corpo deixaria de reagir a tal estresse e quase imediatamente a situação estaria
seria alterada. Ao mesmo tempo, todas as crenças são comunicadas a outros, não apenas por meio de mecanismos corporais bem inconscientes, mas também telepaticamente. Vocês sempre tentam correlacionar suas ideias com as experiências exteriores. Todas as habilidades do eu interior são levadas a materializar as imagens de suas crenças, independentemente daquilo que elas deveriam ser. Geram-se emoções apropriadas, produzindo os estados corporais que existem em sua mente consciente. Essa foi uma forma de ajudar a jovem em questão e também outras pessoas. Mostre-lhe esta sessão. Não haverá nenhum problema. Muitos jovens estão passando pela mesma situação e este material pode ajudá-las a resolver alguns dilemas dos quais talvez não tenham tido consciência anteriormente. Elas não conhecem uma Hubert, mas podem aprender através do livro. Eu usei Andrea porque tantas das crenças ocidentais típicas se juntaram na realidade dela. A ideia de que envelhecer é um desastre, de que as mulheres são relativamente impotentes sem um homem a seu lado, de que a vida é, praticamente falando, muito difícil, embora devesse ser muito simples. Todas essas ideias obtêm sua força na crença básica de que o eu consciente é incapaz de formar e regular sua própria experiência. Por sorte, Andrea está trabalhando em seu próprio sistema de crenças. Hoje, porém, enquanto diz a si mesma que a idade não importa, ainda acredita que seus atrativos como mulher diminuem com a passagem dos dias. Assim, sente-se e age de modo menos atraente por causa dessa crença. Ela tem a sorte de poder comparar sua experiência física com suas crenças e é bastante astuta para perceber alguns grandes progressos. Mas vamos examinar algumas dessas crenças e aplicá-las a outros de um modo geral. Muitas vezes é natural que as pessoas que tentam mais arduamente ser boas o fazem porque se preocupam com seu valor básico, e as que falam sobre ter mentes e corpos jovens o fazem porque estão apavoradas com a idade. Da mesma forma, muitos que gritam em defesa da independência têm medo de ser basicamente indefesos. Na maioria dos casos, essas crenças opostas são mantidas muito conscientemente, mas separadas umas das outras, portanto, não se harmonizam. Como seus sentimentos surgem e seguem suas crenças, vários deles parecerão insensatos às vezes se você não lhes permitir uma ligação livre com ideias opostas que você talvez também tenha. Uma pessoa pode parecer muito aberta e compreensiva ao ler este livro, por exemplo. Qualquer leitor poderá dizer: meu problema é que sou emocional demais. Contudo, em uma autoanálise, quase todos descobrirão áreas nas quais as emoções são expressas apenas até um certo ponto. Elas não são levadas a seu término. Nenhum sentimento o leva a um beco sem saída. O sentimento é móvel e sempre leva a outro sentimento. Ao fluir, ele altera toda a sua condição física e esse intercâmbio deve ser conscientemente aceito. Suas emoções sempre o levarão à realização de suas crenças se você não as impedir. Os estados emocionais são ímpetos em direção à ação, tendo por fim a expressão física. Eles têm uma base na agressão natural. As ligações entre criatividade e agressão nunca foram compreendidas em sua sociedade. Uma compreensão errônea da verdadeira agressão pode levar ao medo de toda a emoção e fazê-lo afastar-se de uma das melhores terapias da natureza. A agressão natural provê a força de toda a criatividade. Ora, lendo isto, muitos leitores ficarão surpresos, pois acreditam que o amor é o ímpeto e que o amor se opõe à agressão. Não existe essa divisão artificial. A agressão natural é o amor criativo impulsionado, a maneira na qual o amor é ativado. O combustível por meio de cujos agentes o amor se lança para frente. A agressão, em seus termos mais básicos, nada tem a ver com a violência física, como vocês a consideram,
mas sim com a força por meio da qual o amor é perpetuado e criativamente renovado. Quando você pensa em outros termos, cai na visão distorcida de que o poder está associado a elementos negativos e visto como ameaçador, errado ou até com conotações demoníacas. Por outro lado, o bem é visto como fraqueza, impotência, passividade e grande necessidade de defesa. Você terá medo de qualquer emoção vigorosa, portanto. Temerá as dimensões de sua própria realidade e, até certo ponto, será levado a fugir de uma aceitação do poder e da energia de seu próprio ser. Será forçado a diluir sua própria experiência. Tais crenças têm uma característica fortemente depressiva, que pode levá-lo a abafar sentimentos poderosos, considerando-os imediatamente negativos. Você automaticamente começará a inibir qualquer estímulo que possa causar emoções fortes e assim negará a si próprio um feedback necessário. A pessoa fica à mercê de suas emoções apenas quando as teme. Elas são o movimento de seu ser. Andam de mãos dadas com seu intelecto, mas quando você não tem consciência do conteúdo de sua mente consciente e não é justo com suas emoções, enfrenta dificuldades. Seção 644, 28 de fevereiro de 1973. 21h05, quarta-feira. Entre parênteses, palavras de Robert. Tivemos a sessão no estudo de Jane para variar. Durante os últimos dias, ela sentiu que estava recebendo material adiantado de Seth para seu livro. Fez algumas anotações e uma das expressões que achamos evocativa é crenças ponte. Pouco antes da sessão, Jane me disse perceber que Seth estava por perto, como sempre, mas depois acrescentou: sinto uma fonte de energia bem acima de minha cabeça, não um cone, nada assim definido, apenas que está aí, fora de meu corpo. Sinto uma espécie de deslizamento que não é comum, como se tivesse tomado uns 3 copos de vinho. Acho que sei sobre o que é que Seth vai falar. Minhas mãos também estão leves, muito lisas, como se estivesse dentro de água sedosa. Não é que eu me encontre fora do corpo, mas... Jane tirou os óculos e fechou os olhos ao sentar-se em sua cadeira de balanço. E então, começaremos agora o ditado de Seth. Hubert recebeu algumas informações minhas usando outro método. Algum material adiantado foi dado a ele para seu próprio uso antes da hora, por assim dizer. Pareceu-lhe que a informação apenas surgiu, mas que ainda não estava preparada em palavras. Apenas recebeu ideias que depois interpretou e verbalizou, escrevendo-as ele mesmo. Esse material é pertinente e faz parte deste capítulo. Vou dá-lo à minha maneira agora. Muitas vezes disse que a relação corpo-mente é um sistema, os pensamentos são tão necessários para todo o sistema quanto as células do corpo. Hubert corretamente interpretou uma analogia que lhe dei, na qual compara os pensamentos às células individuais e os sistemas de crença aos órgãos físicos, que são compostos de células. Os órgãos, obviamente, são fixos no corpo, embora as células neles contidas morram e renasçam. Sistemas de crenças são tão necessários e naturais quanto os órgãos físicos. Na verdade, seu propósito é ajudá-los a dirigir o funcionamento de seu ser biológico. Vocês não pensam conscientemente no ir e vir das células dentro de seus órgãos. Seus próprios pensamentos vêm e vão pelos sistemas de crenças com a mesma naturalidade e em seu movimento ideal eles se equilibram, mantendo a própria saúde e dirigindo seu corpo de modo a permitir a ocorrência de suas terapias inatas. Seus sistemas de crença naturalmente atrairão os certos tipos de pensamento, com seus vestígios de experiência emocional. Uma constante barragem de pensamentos odiosos, vingativos, deveria fazê-lo procurar as crenças das quais eles receberam sua força. Não é possível fazer isso, porém, ignorando a validade dos pensamentos como sua experiência, tentando empurrá-los para baixo do tapete de um otimismo superficial. Esses pensamentos infelizes habituais
provocarão o mesmo tipo de experiência física, mas é seu próprio sistema de crenças que você precisa examinar. Os eventos subjetivos e objetivos negativos que você enfrenta têm o objetivo de fazê-lo examinar os conteúdos de sua mente consciente, à sua própria maneira. Os pensamentos de ódio ou vingança são dispositivos terapêuticos naturais, pois, se segui-los, aceitando-os como sentimentos válidos, eles irão automaticamente guiá-lo para além deles mesmos, transformando-se em outros sentimentos, carregando-o do ódio para o que poderá parecer a areia movediça do medo, que está sempre por trás do ódio. Aceitando os sentimentos, você unifica seu estado emocional, mental e corporal. Quando tenta lutar contra eles ou negá-los, divorcia-se da realidade de seu ser. Lidar com pensamentos e sentimentos, como acabo de indicar, pelo menos fará com que você se ancore na integridade de sua experiência presente e permita que seu movimento inato e sua criatividade natural se voltem para uma solução terapêutica. Quando refuta essas emoções ou tem medo delas, impede o fluxo de sentimentos de um momento para outro. Cria represas. Qualquer emoção transforma-se em outra se você vivenciá-la honestamente. Caso contrário, o movimento natural de todo o seu sistema é obstruído. O medo é enfrentado e sentido com suas sensações corporais e com os pensamentos que o acompanham, automaticamente produz sua própria solução. O sistema consciente de crenças que se encontram por trás do impedimento será iluminado e você perceberá que sente de uma certa forma porque acredita em uma ideia que causa e justifica tal reação. Se costuma negar a expressão de qualquer emoção a este ponto, torna-se alienado não apenas de seu corpo, mas de suas ideias conscientes. Você enterrará certos pensamentos e vestirá uma couraça biológica para evitar sentir fisicamente esses efeitos sobre seu corpo. Nesses casos, a resposta está em seu sistema pessoal de crenças, nesses fortes conceitos que você mantém em um nível íntimo e que inicialmente provocaram as inibições. Se perceber que está andando em círculos, em um frenesi espiritual, tentando reprimir cada ideia negativa que lhe vem à cabeça, pergunte a si mesmo por que acredita tanto no grande poder destrutivo do menor de seus pensamentos negativos. O corpo e a mente juntos apresentam um sistema unificado, autopurificador, autorregulador e curador. Dentro dele, todo problema contém sua própria solução se for honestamente enfrentado. Cada sintonia mental ou físico é uma pista para a solução do conflito que existe por trás dele e contém em si as sementes da sua própria cura. É verdade que pensamentos amorosos, otimistas e de autoaceitação costumeiros são melhores para vocês do que o contrário, mas repito, suas crenças a respeito de si mesmos atrairão automaticamente pensamentos consistentes com suas ideias. Existe uma agressividade natural no amor como existe no ódio. O ódio é uma distorção dessa força natural, o resultado de suas crenças. Como no material que Hubbard recebeu antecipadamente, para seu próprio uso, a agressão natural é purificadora e altamente criativa. É um impulso que está por trás de todas as emoções. Há duas maneiras de chegar às suas crenças conscientes. A mais direta é ter uma série de conversas consigo mesmo. Escreva suas crenças em diferentes áreas e descobrirá que acredita em coisas diferentes em momentos diferentes. Em geral, perceberá contradições prontamente aparentes. Elas representam crenças opostas que regulam suas emoções, a condição de seu corpo e sua experiência física. Examine os conflitos. Crenças invisíveis ligando atitudes aparentemente diversas irão surgir. Crenças invisíveis são simplesmente aquelas das quais você tem plena consciência, mas prefere ignorar por representarem áreas de discórdia que até agora não teve desejo de enfrentar. Elas encontram-se à sua disposição, caso estiver determinado a examinar todo o conteúdo de sua mente consciente.
Se isto lhe parece um método intelectual demais, pode também trabalhar na direção contrária, de suas emoções para suas crenças. Em qualquer caso, seja qual for o método que escolher, um o levará ao outro. Ambas as abordagens exigem honestidade consigo mesmo e um enfrentamento dos aspectos mental, psíquico e emocional de sua realidade atual. Como no caso de Andrea, dito na sessão anterior, você precisa aceitar o valor de seus pensamentos e compreender que eles são sentimentos a respeito de certas questões ou condições, e não necessariamente afirmações factuais de sua realidade. Sinto que não sou uma boa mãe ou sinto que sou um fracasso. Essas são afirmações emocionais e devem ser aceitas como tal. Você precisa entender, porém, que embora os sentimentos tenham sua própria integridade como emoções, talvez não sejam declarações de fato. Você pode ser uma excelente mãe, embora ache que é inadequada. Pode ter facilidade em alcançar suas metas, embora se considere um fracasso. Reconhecendo essas diferenças e seguindo honestamente os sentimentos, em outras palavras, caminhando com as emoções, você será guiado às crenças que estão por trás delas. Uma série de autorrevelações resultará inevitavelmente, cada uma levando-o a uma atividade psicológica mais criativa. A cada estágio, você poderá chegar mais perto da realidade de sua experiência do que jamais esteve. A mente consciente se beneficiará muito ao tornar-se cada vez mais consciente de sua influência orientadora sobre os eventos. Ela já não temerá as emoções ou o corpo como sendo ameaçadores ou imprevisíveis, mas perceberá a unidade maior na qual está envolvida. As emoções não parecerão enteados, com apenas o mais bem vestidos sendo admitidos. Elas não precisarão clamar por expressão, pois serão plenamente admitidas como membros da família do eu. Agora, repito, alguns dirão que seu problema é ser muito emotivo, muito sensível. Você pode acreditar que é facilmente influenciado. Nesse caso, tem medo de suas emoções. Acha que o poder delas é tão forte que elas podem afogar toda a razão. Não importa quão aberto você parecerá ser, irá aceitar certas emoções que considera seguras e ignorar outras, ou detê-las em determinados pontos, porque tem medo de caminhar ainda mais com elas. Este comportamento seguirá suas crenças naturalmente. Se você tem mais de 40 anos, por exemplo, poderá dizer a si mesmo que a idade não significa nada, que aprecia a companhia de pessoas muito mais jovens, que seus pensamentos são jovens. Você aceitará apenas as emoções que pareçam estar de acordo com suas ideias de juventude. Preocupa-se com problemas dos jovens. Entretém pensamentos que considera otimistas e saudáveis. Acha, talvez, que é muito emotivo. Por trás de tudo isso, porém, está muito consciente, como na verdade deveria estar, de sua realidade como criatura, mas ignora totalmente quaisquer mudanças em sua aparência desde o tempo em que tinha, digamos, 30 anos. E ao fazer isso, perde a visão de seu valor como criatura no espaço e no tempo. Inibe quaisquer pensamentos sobre a morte, sobre morrer ou sobre envelhecimento. E assim, barra a entrada de sentimentos muito naturais que têm o propósito de levá-lo para além de seus anos de juventude. Você está negando a existência corpórea do corpo e seu foco no tempo das estações, e roubando a si mesmo os movimentos biológicos, psíquicos e mentais naturais que devem levá-lo para além deles mesmos. Neste contexto particular, um dos problemas é a conotação dada aos termos mais velho ou velho. Em sua cultura, vocês acham que ser jovem é ser flexível, alerta e consciente. Ser velho ou mais velho é uma desgraça. Falando de um modo geral, é ser rígido, estar fora de moda e ultrapassado. Se você tenta desesperadamente permanecer jovem, em geral é para esconder suas próprias crenças a respeito da idade e negar todas as emoções ligadas a ela.
Sempre que você se recusa a aceitar a realidade de sua condição de criatura, também rejeita aspectos de seu espírito. O corpo existe no mundo do espaço e do tempo. As experiências que pode enfrentar em seus 60 anos são tão necessárias como as dos seus 20 anos. A mudança de sua imagem devia dizer-lhe algo. Quando finge que as alterações não ocorrem, bloqueia tanto as mensagens biológicas como as espirituais. Na idade avançada, o organismo está, de certa forma, preparando-se para um novo nascimento. Os eventos conjugados do espírito, da mente e do corpo envolvem não apenas o passar de uma estação, mas a preparação para o início de outra. A situação inclui todos os apoios necessários para você seguir em frente, não apenas com aceitação, mas com grande impulso agressivo rumo a uma nova experiência. Quando refuta sua realidade no tempo, portanto, você fica bloqueado no tempo e obcecado com ele. A aceitação de sua integridade no tempo permite que o corpo funcione até seu fim natural em boas condições, livre de conceitos distorcidos e invisíveis sobre a idade. Se você acredita que a juventude é ideal e luta para conservá-la, acreditando ao mesmo tempo que a idade avançada deva envolver enfermidades, pode criar um dilema desnecessário e acelerar o envelhecimento de acordo com os aspectos negativos de sua mente. Cada pessoa precisa examinar suas crenças individuais ou começar a examinar os sentimentos que inevitavelmente levarão a eles. Nesta área, como em todas as outras, aqueles que se expressam verbalmente muito bem podem começar a escrever. Escrevam suas crenças como elas lhe vêm à mente, ou façam listas de suas suposições intelectuais e emocionais. Poderão descobrir que elas são muito diferentes. Se você tem um sintoma físico, não lhe vire as costas. Sinta sua realidade em seu corpo. Deixe que as emoções fluam livremente. Permitindo-lhes que fluam, elas o levarão às crenças que causam a dificuldade. Elas o conduzirão por muitos aspectos de sua própria realidade que você precisa enfrentar e explorar. Esses métodos liberam a agressividade natural que está contida. Você pode sentir que está sendo inundado pela emoção, mas confie nela. Torno a dizer que a emoção é o movimento de seu ser e que desperta sua criatividade. Quando seguida, ela busca as respostas para seus problemas. Hubbard, em seus dialogues, tem um excelente exemplo na maneira em que permite seus sentimentos afluírem, embora no início tivesse medo deles. Nem todos podem escrever poesias, mas cada pessoa é criativa à sua própria maneira e pode seguir as emoções como Hubbard fez, resultando ou não em um poema. Ele sabe bem a passagem a que me refiro. Use-a. Você precisa entender que sua mente consciente é competente, que suas ideias são pertinentes e que suas crenças afetam e formam seu corpo e sua experiência. Abre parênteses, palavras de Robert, 23 e 17. Jane ficou muito surpresa ao saber que estivera em transe cerca de meia hora. Ela achava que apenas alguns minutos se haviam passado. Aqui está parte da passagem de seu livro mencionada por Seth, escrita por Jane 5 dias atrás. Neste trecho, o eu mortal diz à alma. Abre aspas. Mas agora meu corpo treme e respira profundamente. Antigas raivas ribombam desde meus pés. Um buraco negro, pesado, passa por meu ventre até minha garganta e esvazia sua carga sobre minha língua, que fica pesada, com coisas que não foram ditas nem choradas, há muito esquecidas por minha mente, mas revestidas de meu sangue, estátuas de cinza, de vogais e sílabas não pronunciadas, imagens que eu devia ter escoiciado. De meus lábios vão todas caindo. As características fundem-se. A pesada massa de gelo cresce viva ao nascimento e corre, tempestuosa, rumo ao universo. Formas e cores, pretos e púrpuras, se misturam. No grande panorama,
movimentado dos arranha-céus, e se perdem, e se remidem nele. E sinto você agora, mesmo em minha ira, esplêndido e terrível, emergindo de minha carne, com a retidão dos ventos tempestuosos e das nuvens que sopram, devastando a paisagem e ainda enchendo-a de frescor, fazendo voar escombros com toda a força e liberando novos tubérculos que estão ocultos e aparecem servidos por minha ira, que os levanta, e você e eu juntos, sobre a terra gélida da repressão, movimentamo-nos livres turbilhões, que explodem como raios de verão, acelerados sobre o campo, jubilosamente furiosos. Fecha aspas. Seção 645, 5 de março de 1973. 21h40, segunda-feira. Abre parênteses, palavras de Robert. Depois do jantar, Jane começou a dar sinais de estar entrando em um estado alterado de consciência. Começou a falar sobre a pele de seda e a sensação voluptuosa da blusa em suas costas. Ela sentira isso antes da última sessão, embora em grau menor. Agora, sua audição, já muito aguçada, começou a ampliar sons. O barulho do celofane quando ela abriu um maço de cigarros, e a qualidade de minha voz quando falei com o nosso gato Willy, o barulho do jornal quando o peguei. Abre aspas. Mas as palavras são tão pobres para descrever os efeitos, disse ela mais uma vez. São tão banais. Fecha aspas. A situação dela me lembrou vários estados transcendentes que ela alcançara no ano passado. Por isso, lhe sugeri que fluísse com ela. Jane disse que preferia ter a sessão. Ela entrou na sala para ler e achou a revista que pegou estava mais pesada do que devia. Pouco a pouco, sua percepção da beleza das coisas triviais ampliou-se consideravelmente. Ela planejava virar a cadeira para a janela de modo a poder enxergar as luzes da rua, mas em vez disso começou a admirar a estante de livros para a qual a cadeira já estava voltada. Sua voz então adquirira uma qualidade mais rica, difícil de definir, alegre mas reprimida. Durante um tempo ela ficou lá sentada, soltando exclamações sobre as coisas que a cercavam. Willy, nosso gato, pulou para o colo dela. Ele se tornara particularmente belo. Jane me disse. Quando ela o acariciou, o pelo dele pareceu maravilhosamente sedoso e vivo. Por inspiração, ela ao mesmo tempo golpeava o ar do lado de Willy com a outra mão, e percebeu que essa sensação era quase que igualmente forte. Tomamos um lanche e depois Jane foi para sua cadeira de balanço. Enquanto esperávamos a chegada de Seth, ela ficou olhando a sala admirada, os olhos mais escuros do que o normal. Tudo parece tão maravilhoso, você, a sala, o Willy, mas acho que podemos ter uma sessão, disse Jane. Eu gostaria, no decorrer da sessão, Seth comentou o estado de consciência expandido dela. Fecha parênteses. Iniciando o ditado de Seth. Ao examinar o conteúdo de sua mente consciente, poderá parecer-lhe que tem tantas crenças diferentes em momentos diferentes que não consegue correlacioná-las. Elas, porém, formarão padrões claros. Você encontrará um arranjo de crenças básicas ao redor das quais as outras se reúnem. Se pensar nelas como planetas, então suas outras ideias orbitam ao redor delas. Podem existir algumas crenças invisíveis e talvez uma ou duas crenças básicas invisíveis. Estas, seguindo a analogia, estariam ocultas atrás dos outros planetas. Mais brilhante, mais óbvios, mas mesmo assim mostrariam sua presença através de seus efeitos sobre os relacionamentos que você tem com todas as outras crenças básicas visíveis em seu sistema planetário.
Perguntas às quais você parece não poder responder ao estudar suas próprias ideias, por exemplo, podem levá-lo a suspeitar da existência dessas crenças básicas invisíveis. Quero salientar que elas estão conscientemente disponíveis. Você pode encontrá-las por meio das abordagens mencionadas anteriormente, na última sessão, trabalhando a partir de seus sentimentos ou das crenças que se tornam mais prontamente disponíveis. Este assunto leva ao que eu chamarei de crenças de ligação, e Hubert já recebeu algumas informações sobre este tópico para seu próprio proveito. Ao examinar suas ideias, você vai descobrir que mesmo algumas que parecem contraditórias têm semelhanças, e essas semelhanças podem ser usadas como pontos de ligação entre as crenças, mesmo as que parecem ser extremamente diferentes. Como você é a pessoa que tem essas crenças, irá espantá-las, por assim dizer, com certas características que você vai reconhecer. Esses aspectos emergirão como crenças de ligação. Elas contêm grande movimento e energia. Quando você descobrir o que elas são, encontrará um ponto de unidade dentro de si mesmo, a partir do qual poderá, com alguma imparcialidade, enxergar seus outros sistemas de crenças. As emoções ligadas a essas crenças ponte podem surpreendê-lo, mas, colocando-se sobre essas estruturas unificadoras, você também estará livre para deixar o fluxo emocional passar, sentindo-o, mas talvez percebendo, pela primeira vez, que a origem desses sentimentos está em suas crenças e então já não terá medo de ser carregado por eles. É impossível falar-lhe sobre a realidade emocional de tal experiência. Você terá de descobri-la por si mesmo. Essas crenças de ligação em geral lhe permitem perceber as crenças invisíveis mencionadas esta noite, e elas podem, então, aparecer-lhe como uma revelação. Pensando melhor, contudo, você perceberá que outra crença bloqueou aquela de sua visão, mas que você sempre esteve consciente dela, e que, de uma forma estranha, ela era invisível, porque você a achava natural. Não a considerava uma crença sobre a realidade, mas a própria realidade, e nunca questionou. Andréia nunca duvidou do fato de que a vida era mais difícil para a mulher do que para o homem. Ver seção 643. Quando examinou suas crenças, esta lhe escapou. A crença invisível, porém, afetou seu comportamento e experiência. Agora ela a entende e pode lidar com ela como crença, e não como uma realidade sobre a qual não tem controle. As crenças de ligação podem tornar-se disponíveis para você em seus sonhos. Neste caso, o conhecimento consciente pode aparecer de repente no meio de seu dia. Uma reconciliação será sentida dentro do eu após essa compreensão consciente, embora o próprio sonho talvez não seja conscientemente lembrado. No sonho, vários símbolos podem ser usados e eles variam de pessoa para pessoa. Quando esses sonhos são lembrados, porém, aparecem símbolos individuais, como atravessar um rio em segurança, ou um oceano, ou um desfiladeiro, ou um abismo. Nessas ocasiões podem haver também um forte conteúdo emocional como de triunfo sobre o caos psicológico, ao mesmo tempo de levantar-se da morte. Você pode sugerir a si mesmo o surgimento dessas crenças de ligação. A própria ideia consciente representa uma declaração de intenção. Várias crenças básicas, não bem assimiladas, lhe fornecerão autoimagens conflitantes. Ora, há uma diferença entre experimentar livremente vários estilos de roupas, atitudes e comportamentos e ficar perdido em uma compulsão para mudar sua aparência, atitudes e comportamento. Este estímulo geralmente envolve crenças básicas contrárias que o puxam de um lado para o outro. Em geral, as emoções exageradamente opostas também se tornam aparentes. Compreendendo isso, não será difícil olhar para suas crenças e identificá-las, nem encontrar uma ponte que una as contradições aparentes. Desde que este livro foi iniciado, Hubert esteve trabalhando em suas crenças e usando métodos à sua própria maneira, como deve fazer cada leitor. Quando começamos, ele achou difícil acreditar que tantas respostas estavam disponíveis na mente consciente, ficando abismada ao descobrir, com o correr do tempo, que era isso mesmo. Vou usá-lo aqui como exemplo. De certa forma,
para mostrar como uma crença de ligação pareceu assimilar o que pareciam ser ideias diametralmente opostas. Os mesmos procedimentos irão agir, sejam quais forem as crenças existentes. Hubbard é determinado, persistente, teimoso e tem grande energia. É criativo, intuitivo e dotado de excelente flexibilidade de consciência. Ele construiu sua vida ao redor da crença básica em si mesmo como escritor. Ele via toda a sua experiência através dessa crença, correlacionando-a, incentivou os impulsos que a favoreciam e deteve os contrários. Ora, devido a esse temperamento seu, ele colocou todos os seus ovos em uma cesta só, por assim dizer. Aqueles de vocês que fazem o mesmo irão ver-se de uma forma determinada, seja ela qual for. Irão principalmente organizar sua experiência ao longo de linhas definidas, talvez em seu papel sexual ou seu papel profissional. Poderão ver-se como mãe ou pai antes de tudo, como professores, editores ou como um líder. Irão, porém, salientar uma determinada tendência, seja ela qual for. Ora, tal concentração é excelente, caso o conceito original continue a expandir-se com sua experiência e não seja em si extremamente limitador. Você poderá ver-se primeiramente como mãe. No início, isso poderá significar apenas tomar conta dos seus filhos em casa. Se essa ideia de si mesma permanecer limitada, poderá excluir até a de ser uma esposa para seu marido. Poderá privá-la de muitos interesses complementares e evitar a expansão de sua personalidade em outras áreas. Da mesma forma, se sua crença básica salientar sua espiritualidade a tal ponto que elimine a necessidade da expressão sensual, ela se tornará restritiva e acabará estrangulando até mesmo a experiência espiritual que originalmente tinha o objetivo de expressar. Ao trabalhar com suas crenças, Hubbard descobriu-se em uma posição na qual se viu frente a frente com duas crenças básicas conflitantes. Seu eu escritor seguia uma crença na qual escrever certos materiais era permitido e bom. Ele se disciplinara para refutar qualquer impulsos opostos e construiu sua vida ao longo dessas linhas desde a juventude. Com o início da experiência psíquica, ele descobriu-se desejando escrever sobre o que lhe acontecia e usar o material de modo criativo. As crenças prévias em si mesmo como escritor, porém, batiam de frente com esses novos impulsos, porque ele considerava apenas a ficção, além da poesia, como trabalho de escritor. Ele fez suas divisões em sua vida, uma, o sensitivo, e a outra, o eu escritor. O eu escritor olhava desconfiado para qualquer material criativo que não saísse dos tipos de inspiração com o qual estava familiarizado. Ele insistia que outros materiais criativos ficassem fora das 5 horas diárias de trabalho de Hubbard como escritor. Essas crenças geraram suas próprias emoções. É natural, de modo que Hubbard começou a ficar zangado quando outras pessoas o consideravam sensitivo. O mesmo tipo de dilema pode surgir na experiência de qualquer leitor quando suas ideias básicas conflitantes se encontram. Hubbard também acreditava em seu trabalho psíquico e estava totalmente comprometido com ele. Desenvolveu alguns sintomas físicos e, seguindo suas crenças, está resolvendo-os por conta própria. Ele viu como eles espelham perfeitamente sua imagem interior de si mesmo. Eu lhe forneci informações úteis, mas elas só poderiam ser usadas por ele quando as sentisse por si mesmo e examinasse seu próprio sistema de crenças. Quando você entende a natureza da realidade e a parte que desempenha em sua formação, pode então deixar de recorrer aos outros para resolver seus problemas, e percebe que suas crenças são os ricos elementos criativos que você mesmo precisa misturar e combinar. Se acha que certos alimentos lhe são benéficos, eles serão eficazes nesse sistema. Por causa de suas crenças, se acredita em médicos, eles irão ajudá-lo. Se você acredita em curadores, eles irão ajudá-lo, mas todas essas ajudas são apenas temporárias, na melhor das hipóteses. Hubbard estava em uma posição em que percebeu isso. Ele aceitou o fato de que formava sua própria realidade e que existem aspectos físicos dela que o perturbam profundamente.
Ele também entendeu que não podia usar-me como muleta. Dialogues é agora um livro já terminado, mas que também representou um movimento do eu através de perguntas e respostas, com o qual Hubbard reconheceu e enfrentou muitas crenças diversas. Cada leitor poderá utilizar o mesmo método. Trata-se ou não de uma realização artística, externando crenças pessoais em forma de diálogo. Isso também aconteceu sempre nos sonhos, quando você dá liberdade à sua criatividade natural. Em geral, há sonhos nos quais você é duas pessoas separadas, estranhas ou familiares, cada uma fazendo perguntas à outra. No dia em que Hubbard recebeu as informações antecipadas sobre as crenças de ligação, o óbvio de repente ficou claro. O eu escritor estava sendo cada vez mais dificultado, incapaz de usar materiais excelentes por causa de suas crenças limitadas. Ele focalizava-se tão defensivamente em seu próprio material que atrapalhava o fluxo de sua própria criatividade, enquanto que os aspectos inaceitáveis de Hubbard alegremente seguiram em frente, criando outros livros, não incluindo nem mesmo os meus. Hubbard viu-se barganhando com um eu escritor antigo e de repente disse: "O que eu estou fazendo?" Sua crença básica a respeito de si mesmo como escritor, ele viu, era realmente muito construtiva. Ele não percebera isso antes. Ao mesmo tempo, tinha conhecimento consciente dela, mas permitira que permanecesse invisível. Percebeu que os aspectos do escritor e do sensitivo queriam ambos escrever, e essa foi a crença de ligação. Usando essa crença de ligação, ele está agora no processo de assimilar a energia recentemente disponível. Compreende que ele é o eu que tem todas aquelas crenças e já não se identifica tão completamente com a crença básica. Essa associação era o que antes impedia seu movimento e sua expansão natural. A crença original significava que ele considerava sua realidade em seus termos mentais, geralmente identificando um escritor com ideias, usando seu corpo como veículo, em vez de pensar no corpo como o organismo vivo por meio do qual a criatura tem sua experiência. Assim, esta noite, os sentidos experimentam sua liberdade, mas a experiência foi intensificada pela sensibilidade psíquica dele. Se você se considera principalmente físico, então poderá, de acordo com suas crenças, obstruir seu aspecto espiritual ou emocional. Neste caso, trabalhar com suas crenças o levará a uma experiência mais profunda ao longo de caminhos mentais e espirituais. Todos, porém, são interconectados e você não pode ignorar um sem prejudicar os outros. Hubbard também viu que acreditava que devia justificar sua existência escrevendo. Isso porque ele não confiava no direito básico de seu ser como ele existia e existe no espaço e no tempo. Essas velhas crenças ainda não haviam se emparelhado com as novas. A mesma necessidade artificial de justificar a existência é sentida por muitos de meus leitores, e várias crenças básicas podem ser construídas para ocultar essa insegurança interior. Você pode justificar sua vida por meio de criatividade biológica e então se agarrar aos filhos, nunca desejando soltá-los. Pode usar sua carreira. Em todos os casos, porém, precisa confrontar essas ideias desnecessárias, enfrentar a realidade de seu estado de criatura humana e ver que você certamente tem um lugar no universo, tanto quanto um esquilo, uma formiga ou uma folha. Você não questiona o direito que eles têm de existir. Por que questionar o seu? Seção 646, 7 de março de 1973, 22h28, quarta-feira. Abre parênteses, palavras de Robert. Ontem, Jane recebeu uma carta de uma mulher que descrevia o início, alguns anos atrás, de sentimentos extraordinários de amor transcendente pela humanidade. Sua profunda emoção ainda continuava, embora ela a tivesse sob controle. Jamais contara isso a ninguém, entretanto, e queria saber se poderíamos perguntar a Seth qual o seu significado. Além disso, ela recentemente recebera um veredito médico de que iria morrer dentro de mais ou menos um ano. Fora sua resposta solidária. Jane achou que a carta evocava algumas de suas próprias experiências psíquicas
e disse-me para anotar o fato, a fim de pedirmos uma resposta a Sete. Achamos que a resposta de Sete interessaria muita gente. Pela mesma razão, ao final da sessão, no capítulo 12, estamos incluindo uma experiência de um residente local com um certo conjunto de crenças. Jane estava cansada depois do jantar, por isso não lhe perguntei se teríamos uma sessão. Então, mais ou menos às 21 horas, uma vizinha não conseguia abrir a porta e pediu-nos ajuda. Quando resolvemos o problema, Jane tornara-se alerta e surpreendeu-me, dizendo que desejava realizar uma sessão. Ela começou a falar por Sete, muito suavemente. Fecha parênteses, iniciando novamente o ditado de Sete. Quando você permite que suas emoções fluam espontaneamente, elas nunca o sufocam, e sempre o fazem voltar renovado ao pensamento lógico da mente consciente. É só quando você os reprime que eles parecem ser contrários ao intelecto ou esmagadores. É da maior importância, portanto, compreender o poder e dirigir a natureza de sua mente consciente, pois de outro modo irá acreditar que está para sempre à mercê de condições e situações sobre as quais sente não ter controle. Repito que, embora a mente consciente tenha a finalidade de dirigir o fluxo de sua experiência através de suas crenças e de materializá-las, os mecanismos reais são cuidados automaticamente por outras porções do eu. Você precisa verdadeiramente confiar que suas novas crenças funcionarão tão completamente para você como as antigas. Pode parecer que suas crenças religiosas pouco têm a ver com sua saúde ou com sua experiência do dia a dia. As pessoas que abandonaram a religião organizada podem sentir-se relativamente livres daquilo que consideravam conotações adversas do pecado original, etc. Contudo, ninguém está livre de crenças de qualquer tipo nessa área. Na verdade, uma crença no ateísmo é uma crença. No próximo capítulo, vamos considerar mais minuciosamente suas ideias sobre bem e mal, sobre a moralidade do eu e examinar como suas ideias se refletem em sua vida. Fim do capítulo. Agora aqui começa uma nota para a mulher cuja carta você tem aqui. Nenhum homem ou mulher sabe conscientemente, com certeza, qual será seu último dia nesta vida, que cada um chama de vida presente. A mortalidade, com seu nascimento e morte, é a estrutura na qual a alma, por agora, está expressa na carne. O nascimento e a morte contêm entre eles a experiência terrena, que vocês percebem como acontecendo dentro de um determinado período de tempo, através de várias estações, e que envolve percepções únicas dentro de áreas de espaço, enfrentadas com outros seres humanos, todos, de uma forma ou de outra, compartilhando com você eventos causados pela interseção do eu, do tempo e do espaço. O nascimento e a morte têm, portanto, sua função, intensificando e focalizando sua atenção. A vida parece mais preciosa em seus termos corpóreos, por causa da existência da morte. Parece-lhes talvez mais fácil não ter uma ideia consciente do ano ou da época em que a morte possa ocorrer. Inconscientemente, é claro, todos os homens e mulheres sabem, mas escondem o conhecimento. O conhecimento é geralmente oculto por muitas razões, mas o fato da morte pessoal, nunca é esquecido. Parece óbvio, mas agora, o pleno gozo da vida seria impossível na estrutura da realidade terrena sem o conhecimento da morte. Vocês têm a oportunidade de estudar a vida e de experienciá-la mais plenamente do que jamais o fizeram em qualquer outra época desta existência. Sua intensidade e brilho, seus contrastes e similaridades, suas alegrias e tristezas estão aqui para serem percebidas por você, cujos olhos estão abertos por causa do pronunciamento de um médico. Agora eu lhe digo, essa intensificação, apreciada e compreendida, e a experiência da vida e de viver, quando aceitas incondicionalmente, podem trazer-lhe vida. Nesta vida, outro nascimento,
no qual os prognósticos médicos não têm significado. Espiritualmente, a sentença de morte que lhe foi dada é uma outra chance da vida. Se estiver livre para aceitar a vida com todas as suas condições e sentir suas dimensões plenas, pois apenas isso poderá rejuvenescer seu eu espiritual e físico. A experiência sobre a qual você escreveu é significativa em vários níveis e, naturalmente, teve o propósito de tranquilizá-la antecipadamente, por causa dos eventos que você sabia que iam ocorrer. A experiência devia informá-la emocional e espiritualmente do grande significado de cada indivíduo, retratar o brilho encantador que existe dentro de cada ser humano e fazê-la saber que a integridade do eu e da alma existe além da possibilidade de aniquilamento, pois você continuará a existir independentemente do caminho que decidir tomar, morrer dentro de 2 anos ou viver fisicamente por muitos anos mais. Em outras palavras, você continuará a existir e a realizar-se dentro daquele amor que sentiu. Você percebeu antes, inconscientemente, que estava sendo levada pela correnteza e que a vida tinha pouco significado. Abaixo da superfície dos eventos, você não se sentia realizada e percebeu que tinha grande coragem e talentos, sem jamais ter tido a oportunidade de usá-los, que não vivera episódios heróicos que a elevassem a uma compreensão mais plena, sem nenhum impulso real para animá-la ou para trazer excitação à sua vida. Inconscientemente, portanto, você escolheu uma situação que precipitou uma crise, impulsionando todos os maiores elementos do coração e da alma, de modo que se enforcassem para compreender, perceber, triunfar. E assim será, da maneira que jamais for mais importante para você, e aprenderá mais e sentirá mais plena do que se sentiria caso essas condições de saúde não tivessem surgido. Isso não significa que não houvesse outras formas disponíveis à sua escolha. Você escolheu esse conjunto de condições porque em existências passadas tinha tanto horror à morte que tentava esconder esse conhecimento de si mesmo, mas desta vez colocou-a na vanguarda de sua atenção. Na estrutura total de sua existência, esta vida é uma porção brilhante, eternamente única e preciosa, mas apenas uma porção, na qual você emergirá com alegria e compreensão se morrer amanhã ou daqui a muitos anos. A escolha de vida e morte é sempre sua. Vida e morte não passam de 2 faces de sua existência eterna, sempre cambiante, contudo. Sinta e aprecie a alegria de seu próprio ser. Muitos ultrapassam os 90 anos sem jamais apreciar dessa forma a beleza de seu ser. Você viveu antes e viverá outra vez, e sua nova vida, em seus termos, brota da antiga e está crescendo na antiga e está contida dentro dela como a semente já está contida na flor. Somos todos viajantes, seja qual for nossa posição, e de um viajante para o outro, eu a saúdo. Fim da resposta.